Então, a gente vai levar um general na CPI dos atos golpistas. Ah, legal, vários militares participaram direta e indiretamente no pré, no durante e no pós desses atos golpistas, faz sentido mesmo. E ele vai lá pra mentir. Oi? Mentir, entrar em contradição, você pode chamar como você quiser. Como assim? Uma deputada vai perguntar pra ele se ele acha que teve fraude nas eleições de 2022, certo? Ele vai dizer que já se tem um resultado, que tem um novo presidente, que ele não pode dizer que foram fraudadas. Mas precisa colocar 1000 palavras só pra não responder diretamente a pergunta? Ela perguntou se ele acha que teve, ele responde que não pode dizer que teve. Exatamente, mas indiretamente ele diz que não teve fraude. Ok, já é alguma coisa. Aí a deputada vai dizer, então o senhor mudou de ideia, né? E ele fica transtornado, ele vai dizer, ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça, pô, é pra ficar P, né? P que pariu, vai-se F, pô. Mas faz sentido, ela colocou palavras na boca dele. Se ele nunca disse que foi fraude, então realmente. Mas ele disse. Oi? Ele disse, mas tem prova disso? Tem até áudio. Então ela estava certa. Áudio esse que ele negou ser dele. Ah, então de repente tem mais que uma perícia afirmou que é dele. Então ele mentiu de novo. Normal. No áudio ele diz, sabemos que a vitória do Lula se deu debaixo de fraude. Depois diz, nós vimos que foi uma fraude. E ainda repete, quando vence debaixo de fraude, e nós sabemos que houve fraude, permitiu-se que a fraude se consumasse. Esse tipo de fraude. E nós sabemos que houve fraude, manipulação, roubo. Ele falou fraude mais vezes do que eu ouvi em toda a minha vida. Eita, então ele disse várias vezes, né? Pois é. E na CPI ele também disse que o Mauro Cid, aquele ajudante de ordens envolvido num monte de treta e que parece que agora está entregando geral, não participava das reuniões com o alto comando das Forças Armadas. Certo, mas participava. Como assim? Tem até foto. Gente, e vou mostrar na CPI na frente do general. E ele vai admitir que mentiu? Não. Às vezes na reunião o cara tava atrás dele, no bom sentido, e ele não viu. Ele não vai dizer isso. Às vezes o general quis dizer que o Cid nunca falou nada, logo não participou. Se for assim, nenhum mudo nunca participou de nada. Faz sentido. Mas pera, mentir na CPI não é crime e motivo para prisão, não? Até onde eu sei, sim. E por que não prenderam ele em flagrante? Brasil, né? Imagina o receio que a galera tem de um exército que na sua história, se bobear, matou mais brasileiros do que estrangeiros. Mas não queima o filme do exército esse tipo de general passando esse tipo de vergonha, não? Depois do último governo, que teve mais de 6.000 militares atuando, que na pandemia teve um general ministro da saúde, que em teoria era especialista em logística e confundiu Amazonas com Amapá, que contrariou quase tudo que a medicina mandava fazer para combater a pandemia, que teve vários militares falando em fraude, incentivando golpe, que deixou os golpistas acampados na porta dos quartéis por meses. Acho que esse depoimento é o de menos. Faz sentido. Só fico tranquilo que ninguém aprovaria um depoimento desse. Na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas? Já tem o resultado das eleições, já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudadas, foram examinadas. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. É pra ficar, né? Presidente, por favor, respeito. Primeiro, sabemos que a vitória do Lula se deu debaixo de fraude. E nós vimos que foi uma fraude, mesmo quando vence debaixo da fraude. E nós sabemos que houve fraude. Só que dessa vez se permitiu que a fraude se consumasse, esse tipo de fraude. Nós sabemos que houve fraude, manipulação, roubo, sabemos de tudo isso.